Bom, vamos lá, dar continuidade, né? Teve uma pausazinha aí. Agora nós vamos falar um pouco sobre as consequências dessa administração de Dom João, né? Viram que tiveram várias reformas, várias construções e para fazer isso necessita de dinheiro, né? Até para manter o luxo da corte precisa de dinheiro. E daí a população não começa a aceitar, né? Começa a reivindicar, contestar a administração, né, de Dom João. Por exemplo, em Pernambuco vai ocorrer a Revolução Pernambucana ou Insurreição Pernambucana. Por que ocorreu? Né? Devido aos gastos de Dom João para custear o luxo dos nobres que vieram para o Brasil, né? Para custear foi cobrado altos impostos e ainda os portugueses detinham um forte domínio sobre o comércio varejista, né? Então o comércio em Pernambuco ele era dominado pelos portugueses, deixava os pernambucanos, né, um pouco descontentes com a administração de Dom João. Fora que somente os militares portugueses eles eram promovidos, os demais não eram. Tá, e o que acontece? Diante desse contexto, em março de 1817, rebeldes em Pernambuco tomam o poder, destitui, né, quem está administrando Pernambuco e daí formam um governo provisório, né? Então Pernambuco ela se torna independente de Portugal e do Brasil. Eles defendiam a liberdade de religião e imprensa, defendiam o fim do domínio português, né? Eles não defendiam a abolição da escravidão, certo? Iniciou com Pernambuco e logo em seguida Paraíba e Rio Grande do Norte acabam apoiando, né, Pernambuco. Eles também aderem a esse movimento. Eles não receberam apoio nem dos Estados Unidos, nem da Grã-Bretanha, nem da Inglaterra, e daí acabou que esse movimento ele foi sufocado. Os revoltosos, né, da insurreição pernambucana, eles criaram uma bandeira, né, essa bandeira é a que hoje é a bandeira atual de Pernambuco, só que a bandeira da insurreição, ao invés de uma estrela, tinha 3 estrelas representando, né, as 3 províncias que aderiram a esse movimento, certo? Bom, quais foram as consequências desse movimento? Né? A gente teve como líder Domingos José Martins, Miguel Joaquim de Castro, Domingos Teotônio Jorge, né? Dom João enviou soldados e navios para sufocar esse movimento. Domingos José Martins e Miguel Joaquim de Castro foram presos e enforcados, certo? Era comum quando tinha algum movimento contra o governo, as pessoas serem presas e serem enforcadas em praça pública para que pudesse servir como exemplo e não houvesse mais revoltosos. Um outro movimento que teve, não foi no Brasil, mas foi em Portugal, chamado de Revolução do Porto de 1820. Por que ocorreu essa Revolução do Porto? Primeiro, os portugueses que ficavam em Portugal, eles estavam insatisfeitos com as medidas que Dom João tomou aqui no Brasil. Eles não concordavam com a intromissão, com a parceria da Inglaterra em assuntos portugueses. Os ingleses estavam controlando muito Portugal, né? Estava dominando muita coisa. E daí, em 1820, né, diante desse contexto da intromissão de Portugal e as medidas tomadas por Dom João aqui, os portugueses em Portugal fizeram uma revolução chamada de Revolução Liberal do Porto. Eles convocaram eleições, né? A maior parte dos deputados decidiu que Dom João deveria votar imediatamente para Portugal. Por quê? Porque eles queriam limitar os poderes de Dom João através de uma Constituição, certo? Surge aqui no Brasil 2 partidos políticos, o Partido Português,
que era composto por militares, comerciantes portugueses, que apoiavam a volta de Dom João para Portugal, e o Partido Brasileiro, que era composto por fazendeiros, comerciantes, altos funcionários de Portugal e do Brasil, que apoiavam a permanência de Dom João aqui, né? E eles queriam também a autonomia do Brasil, do Império Português, né? Que o Brasil ficasse independente, autônomo, né, de Portugal. Vejam que eram projetos políticos bem diferentes, né? Tinham como líder, né, Gonçalves de Ledo, que era republicano, e José Bonifácio, que era monarquista, certo? Bom, quais foram as consequências dessa Revolução Liberal do Porto? Dom João, por causa da pressão que foram feita pelos portugueses, ele volta para Portugal, mas deixa aqui o filho dele, Dom Pedro I, como príncipe regente, né? As cortes portuguesas ficaram rivais do Partido Brasileiro. As cortes portuguesas exigiam que Dom Pedro também voltasse para Portugal, né? O Partido Brasileiro queria que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil, e daí fica aquela disputa, né? Aquela pressão dos portugueses para que Dom Pedro volte para Portugal, e no dia 9 de janeiro de 1822, né, tem um manifesto com 8.000 assinaturas pedindo para que Dom Pedro fique no Brasil, né? O famoso chamado Dia do Fico, né? E daí começa aquela pressão dos portugueses para que Dom João volte, o Partido Brasileiro para que Dom Pedro fique, né? E que o Brasil corte relações com Portugal. E nesse impasse, Dom Pedro, né, nessa luta com os portugueses, começa a conquistar apoio aqui no Brasil, com outras regiões, e culmina no processo de independência do Brasil, certo? Uma pessoa que teve um papel muito importante foi Maria Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I, então ela apoiou muito ele, e ela teve um papel muito importante, assim como José Bonifácio. Na busca de apoio, Dom Pedro vai buscar apoio das elites, e ele vai buscar apoio da elite de São Paulo. Nessa viagem para São Paulo é quando a esposa dele, Maria Leopoldina, recebe uma carta exigindo que ele volte, né, pressionando, e ela manda um soldado enviar essa carta para ele, e ele é interceptado no riacho do Rio Ipiranga, né? Tem até aquele famoso quadro, só que a pintura não condiz com a realidade, como vocês já devem ter visto. E quando ele recebe, é o momento que Dom Pedro, né, decreta que o Brasil, a partir daquele momento, o Brasil corta laços com Portugal, né, decretando a independência do Brasil. Essa independência ela foi articulada pelas elites que queriam liberdade de comércio e autonomia, né? O povo se manteve afastado da política, então não começa a haver participação do povo na política. Por isso, mesmo depois da independência, o Brasil se manteve como uma monarquia, manteve a escravidão e a grande propriedade, certo? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, estou à disposição, podem mandar um WhatsApp, certo? Vocês vão ter como atividade para estar assimilando, respondendo a atividade do livro de vocês. Vocês veem aqui as questões que foram selecionadas, então vocês vêm e respondem. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar um WhatsApp, certo? Forte abraço, fiquem bem.